Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Pessoal, vocês estão acompanhando aí a leitura, o estudo do livro de Gênesis. Quem está chegando aí agora, nós estamos lendo todo o livro, né? São 50 capítulos. Esse nós já estamos no número 45. E dentro desse livro tem várias histórias, várias situações de primeiro pecado, primeira homicídio, primeiro aliança, profecia, prosperidade, conduta do ser humano. Aqui está onde que tudo começou, né? Está aqui os primeiros seres humanos da face da Terra. E a gente pode observar o seguinte, que o ser humano, desde a antiguidade, né, desde o início, após o pecado, ele não é bom. Se ele não estiver debaixo da graça de Deus, ele é sem graça. Ele vai cometer várias atrocidades. Então, isso aparentemente parece que é um livro do início, mas é o que hoje acontece muitas vezes na nossa sociedade, com as pessoas, né? Então, nós estamos cometendo os mesmos erros. E nós poderíamos ter aqui sabedoria, pedir sabedoria de Deus, conhecimento, para que nós possamos a não cometer os mesmos erros mais. Amém? Então vamos lá. O Gênesis 45. Espírito Santo, dê para nós sabedoria, dê para nós entendimento da palavra, dê para nós um refrigério, dê para nós, Espírito Santo, uma revelação dessa palavra para que nós possamos ver aonde precisamos corrigir, que nós possamos aprender, que nós possamos glorificar e exaltar o nome de nosso Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ser aprovados pelo nosso Deus. Obrigado, Deus, por deixar as Escrituras para que nós possamos vir a ter o conhecimento e a certeza e a convicção que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é um Deus de todas as coisas, o Criador do céu, da terra, de tudo que nela há. Que nós possamos ser melhores no Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia venha resplandecer sobre nossas vidas, para que o Teu nome e o Teu reino seja glorificado aqui na terra. Muito obrigado, Deus, porque através do Teu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, que morreu ali na cruz para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia, para que dê uma nova chance para nós de acesso a Ti como filho. Muito obrigado, Deus. Fale conosco nesse momento, essas pessoas também que estão podendo ver esse vídeo, o canal, aquelas pessoas que eu te peço que o algoritmo aí venha através que o Espírito Santo de Deus venha pegar esse algoritmo e levar para realmente aquela pessoa que precisa de ouvir essa palavra, que seja para a honra e glória do Senhor, que eu diminua e que o Teu nome cresça e apareça, para que seja glorificado e exaltado. Tire de nós, em nome de Jesus, todo orgulho, toda vaidade, tudo que não procede do Senhor. Amém. José dá-se a conhecer a seus irmãos. É o capítulo 45 de Gênesis. Amém? Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Vocês entenderam por que ele fez isso?
porque estava voltando, eu falei no anterior, começou a remoer o passado. E ele ali também estava tratando para ser curado José, porque ele estava numa posição de governador, que Deus estava honrando ele, e ele podia cometer o mesmo erro que os irmãos cometeu. Então ele ali estava, eu acredito que ele estava brigando entre a carne do ser humano e entre o propósito de Deus na vida dele. E muitas vezes nós vamos estar deparando nessa situação. Nós vamos tomar decisões que aos olhos humanos parecem justiça, mas para o propósito de Deus não vai servir. É o perdão, é o da outra face. Amém? Vamos continuar lendo aqui, que mistério. Então vamos lá. Fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. O 2, 45, 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e também a casa de Faraó. Será porque ele estava lembrando daquilo, né? Muita dor, passado, tem muita coisa do passado, que naquele momento aflora tudo, todos os sentimentos, todas as feridas, né? Então vamos lá. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. O que eles devem ter pensado, hein? E agora? Eles devem ter falado assim: e agora? Lascou, nós estamos com fome, precisamos desse homem, estamos aqui numa situação que ele tem um cargo, né? Vamos lá, vamos continuar lendo. Porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Foi por, né? Ia brincar ali naquele momento ali, né? Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Vamos fazer uma pausa aqui. Você imagina, você diante ali do governador, no caso aqui, ou diante da, né, vamos dizer assim, de uma autoridade, que você fez uma coisa de errado, e você deparou com aquela pessoa, autoridade, e ela ali está definindo a sua vida. Essa situação dos irmãos de José que você vai, né, que estava passando na cabeça deles ali, e agora, né? Remoendo, eu não devia ter feito isso, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E agora, né? Vamos lá, agora, pois, não vos entristeçais. Aí já dá até um alívio, né? Porque até então eu não sabia o que queria fazer. Eles foram rápido, chamou, foi rápido. E agora, não, José está falando para não entristecer, já deu uma aliviada, porque senão podia morrer ali até de infarto, outras coisas ali, né? Porque, você está doido, é muito susto, né? Então agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Propósito. Qual que é o seu propósito? Se você souber qual que é o seu propósito, o que Deus está fazendo? Você vai perdoar. Você vai passar por, vai conseguir superar algumas dificuldades, né? Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, 2 mais 5, 7, que foram lá as espigas, vaca, né? Anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Gente, vou continuar aqui, depois não vamos falar mais. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito.
Eu vou ter que parar porque não tem como. Olha para vocês analisarem aqui uma situação. Nós estamos aqui, quando a gente está lendo o que está acontecendo, alguma situação na nossa vida, a gente está num cenário. Então, vamos fazer eu não sei o nome aí, mas depois vocês anotam no comentário aí o que eu podia ter falado. Está faltando palavra aqui, mas vou imaginar o seguinte: no cenário, está ali José com sonho, e aí os irmãos dele, né, eles colocam ele ali, eles ficam com inveja, né, jogam ele no poço. Não é assim? Então não tem esse cenário. E aí nesse mesmo cenário, José é vendido como escravo, aí aí tem uma outra situação, porque tem os irmãos que fizeram o problema lá com José, e tem o cenário de José, passou a mudar aqui outra cena. Duas câmeras, vamos falar assim. Então no cenário de José, no cenário dos irmãos de José, eles foram para casa, o pai dele, deram desculpa, aquela coisa toda. No cenário de José, ele estava ali num processo que ele estava no poço, depois jogaram ele no poço, aí ele teve desvinculou da família, certo? Dos irmãos, de forma até de traição, de outras situações aí. Mas dentro daquela visão ali acontecendo com José, aquele cenário, ele estava passando por um processo, foi vendido de escravo, foi parar na casa de Potifar, depois ele foi para o cárcere, foi aprendendo. Enquanto isso, os irmãos de José estavam lá na casa deles, né, no luto lá, o pai, aquela coisa toda. Então, e depois ele chegou até governador, isso é um cenário. Quando vai unir esses dois cenários, aí a gente começa a observar que parece que esses acontecimentos são só para que seja feito um perdão ali entre o José e a família deles, e os irmãos dele. Mas olha para vocês observarem como é que Deus, ele é muito grandioso, porque a câmera de Deus, a sabedoria dele, a visão de Deus, ela vê muito mais cenários do que nós estamos vendo aqui. Porque, olha, a partir do momento, eu estou tendo um entendimento o seguinte, que Deus precisava para separar o povo, é como se no linguajar, falando assim, você conhece a pessoa quando você come sal, né? Então, na hora que eles tinham para comer um sal junto ali, um afrouxou. Então, os irmãos afrouxaram e excluíram, não deram para andar junto. Aí Deus começou a tratar esse pessoal, tratar José, a continuar na coisa, para quê? Para uma dimensão muito maior, que era o quê? Porque lá na frente tinha a situação da terra ficar com fome, né? Fome na terra. 7 anos de Arthur e 7 anos. Para quê? Lá na frente nós vamos começar a entender mais. Então, isso aqui que aconteceu, houve ali um tratamento, Deus está tratando cada um ali no íntimo, o que era, vaidade, orgulho, rancor, ódio, né? Começou a tratar os irmãos e começou a tratar também José, no processo, para uma situação muito maior, para poder levar o povo de Deus. Vocês estão conseguindo pegar aí a ideia do negócio? Então, o cenário é muito grandioso. Então, o que eu estou querendo dizer? A nossa câmera, muitas vezes, a nossa visão, a nossa página da nossa história, que muitas vezes nós ficamos lamentando ali, o que acontece? Quando você começar a ter discernimento, a ter sabedoria, que aquela página ela faz parte de um livro de Deus na terra, você vai parar de ficar só lendo aquela página, você vai passar para outra. Você vai querer acelerar o processo, você vai falar assim, nossa, a minha história aqui é outra. Né?
na escola a gente aprende redação, início, meio, introdução, início, meio e fim, não é assim? Então, se você ficar parado ali naquele capítulo da sua vida, remoendo, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque fulano fez aquilo outro, aquele passado, ou porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e não daqui para frente seguir, sua história vai parar. E isso, se a sua história parar, se José desistisse ali, né, lógico que Deus tinha outros planos, mas se ele desistisse ali ou fizesse outra situação, ou houvesse feito outras atitudes, né? Desculpa o português, porque para falar isso aqui está até numa guerra, aqui eu peço oração para vocês. O que acontece? Se ele tivesse parado ali, Deus ia ter que reformular uma outra situação. Então, vamos dizer que os irmãos de José não tivessem jogado ele no poço. Aí Deus ia tratar ele de uma outra forma, né, José de uma outra forma, para que chegasse a essa situação, para salvar a família toda, o povo de Deus, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó, os descendentes de Abraão. Mas como ali, pelo ser humano, houve uma falha, Deus a usou de outra forma para tratar. Mas na dimensão, o que Deus tinha de propósito ia cumprir, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida disso aí, ou quiser complementar outra situação, coloque aí no comentário para me ajudar, tá? Porque tem hora que a gente acaba, eu tenho dificuldade de expressar, né? Então vou dar continuidade aqui, vocês tenham paciência aí. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Então ele apresentou para os irmãos que ele era José e mandou os irmãos ir lá buscar o pai, Jacó, chamado Israel depois, vou falar assim para a gente guardar. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, guardem em terra de Gozém. Lá na frente nós vamos entender por quê. Os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vides por vós mesmos, vedes. Eis que vedes por vós mesmos, entendi que... E meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dai-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Deus tem propósito, quando tem propósito do povo, né? Ele põe debaixo das asas e no tempo de escassez, no tempo de seca, no tempo ele pega o povo e cuida do povo dele. Ordenai-lhes também fazer isto,
levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, José lhes deu carros conforme um mandato de Faraó, também lhe deu provisão para o caminho. Então Deus vai mandar te buscar, vai te dar carro, vai te dar alimento, vai te dar provisão, vai te dar estratagema, estratégia. Olha para você ver, no momento de um abalo, de uma crise, de uma situação, Deus usa ele quem ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer fazer, mas ele consegue pegar e naquele percurso, no percurso, ele te dá também, tá estranho, né, a minha dicção hoje, mas vai dar certo, a glória de Deus. Naquele percurso, Deus ele guarda, protege, ele cuida dos filhos, cuida das mulheres, né? Então aquela fase que você está de transição aí para algum lugar que Deus te mandou, ele vai te dar a providência. Ele vai colocar pessoas para te ajudar, se for do propósito de Deus. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. 21. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu carros conforme o mandato de Faraó, também lhe deu provisão para o caminho. Provisão, tá vendo? A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. Cuidou, né? Cuidado de Deus, olha o cuidado de Deus aqui. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhe, não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Não contendais pelo caminho. Não cria problema, não perde o foco, beleza? Não desvia a atenção. E lhes disseram, José, ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como se palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falava, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviava para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Ai, gente, já pensou? A pessoa tem ela vive aí vários anos, eu não lembro agora, se vocês quiserem colocar no comentário quanto tempo foi o tempo que José foi para o poço até esse encontro, não lembro se foi 12 anos, agora eu não estou lembrando, tá? Olha para vocês verem ali como que está a situação de Jacó. A pessoa perdeu um filho de uma forma que ele não sabia nem onde que estava o corpo, né? Porque fica uma coisa martelando a cabeça da pessoa, porque uma morte de uma pessoa, morte é ruim para todo jeito. Mas quando uma pessoa já está doente, aquela situação toda, já dá tempo da pessoa ir acostumando e até mesmo achando que é melhor a pessoa falecer, tem hora, né? Do que ela ficar sofrendo. Tem gente, né? Eu não vou entrar nesse detalhe não, mas tem aquelas situações nos hospitais, né? Que eu acho que só Deus mesmo que pode tirar a vida da pessoa, a gente não pode causar com as próprias mãos. Mas
Você imagina ali então Jacó que perdeu o filho de forma assim repentina, de repente, chega a notícia, seu filho morreu. E aí, o que talvez iria consolar ele como homem ali naquele momento era o corpo, para ele fazer um velório, uma despedida, um negócio aí qualquer para a pessoa, né? Uma cerimônia. Então, nós seres humanos, nós temos essa situação assim de algumas, né, religiões e tudo, de achar que aquilo ali é um ritual, que é uma despedida da pessoa. Aí é como se você lembrasse do nascimento, da morte e fechasse um ciclo, né? E aquele ciclo ali humano, ele ficou em aberto. Por quê? Porque ele ficou sabendo da notícia, ele não tinha o corpo, ou não tinha feito lá, né, talvez a despedida da forma lá deles, lá, hebraica. E aí, depois de vários anos, chega essa situação. Então, imagina o que está, né, vamos sentir assim, o que estava passando na cabeça dele ali, no coração dele. É uma situação muito de dúvida, de esperança, de fé, de achar que foi uma coisa assim, de brincadeira, né? Nós não, se fosse a gente, talvez a gente não ia nem acreditar, né? E imagina a ansiedade para pegar e falar, nossa, eu quero ver agora, eu quero ver isso agora, né? Ah, você ganhou, igual por exemplo, o cara ganhou um carro lá de presente, o cara quer o carro agora, ele, né, um carro, alguma coisa, uma notícia, né? Ele vai ficar esperando, então ele já estava idoso, né? Mas a sabedoria também de José foi interessante porque ele mandou várias coisas, né? Assim, até de forma bem generosa, para poder dar uma firmeza também naquelas palavras, né? Porque poderia falar assim, meus filhos estão querendo que eu saia aqui de casa todo mundo, porque para ir para lá que está melhor, e chega lá me conta que não, pai, nós falamos para você ir para lá, porque lá ia dar problema, aqui está melhor, né? Poderia fazer assim. Mas vamos lá. Porém, havendo-se ele contado todas as palavras que José lhe falava, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviava para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel, aí agora já é Israel, basta, ainda vive meu filho José, e irei, eu o verei antes que eu morra. É o que eu estava falando aqui, né? Então, Deus é maravilhoso, Ele vai nos dar provisão, providência para nós, para a nossa família, nos tempos, né, e pode ser que muitas pessoas que tem muito tempo que você não está vendo, vai chegar com uma provisão para você e agora, né, uma surpresa. E tem hora que a gente pode encontrar igual Jacó aqui, ó. Ele poderia pensar, né, numa leitura humana, vamos dizer assim, o racional humano, seu, da sua vida, da minha vida, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, igual eu estou aqui gravando com vocês, pode ser que está vindo uma carreata de provisão aí para mim, de algumas coisas, notícias boas vão chegar aí para você, para mim, em nome de Jesus, providência, provisão, entendeu? Confie em Deus, descanse em Deus. Está dando para entender? Da onde você menos esperar, como que ele ia esperar que José estava vivo, que estava dando provisão no tempo de fome, ainda estava colhendo ele. Descansa seu coração no Senhor. Descansa o coração no nosso Pai. Nós podemos chamar ele de Pai, né? Através de Jesus. Tornamos filhos também. Porque nós temos aqui o exemplo. Nesse contexto, uma coisa que parecia que seria o fim,
foi um começo aqui de uma nova história. O que você acha que é o fim para você é o começo de uma nova história de Deus na sua vida. Creia em Deus. Creia no nosso Senhor. Creia nas promessas dele na sua vida. Para quem, se tivesse feito aqui um cenário aqui em cima dessa situação lá de Jacó, e alguém chegasse lá e falava assim: ô Jacó, seu filho morreu. E como é que foi que ele morreu? Ah, porque ele teve um sonho e sonhou que todo mundo estava coisa e depois ele sumiu. Nossa, mas esse sonho parecia que era até uma promessa de Deus e não cumpriu. Quantas pessoas não devem ter rido dele nesse momento, né? Nessa trajetória aqui. Quantas pessoas não estão rindo de você na sua trajetória, da sua promessa? Às vezes você está com um comércio pequenininho e você teve um sonho que você ia ser uma pessoa que Deus e tudo, porém você tem que fazer a ação sua, você tem que ter passado o processo. Todos nós, Deus quer o melhor para nós. Só não chegou ainda nas nossas mãos muitas coisas por causa do processo que nós não conseguimos ainda libertar, aprimorar. Pensa nisso, que a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós, seres humanos, a culpa é nossa. Ah, o fulano não ganhou o carro, por quê? Ah, porque não tirou a carteira, é uma condição. Mas Deus te capacita, Deus me capacita, Deus nos capacita. Então vamos para frente, vamos seguir, rompendo em fé, rompendo em ação, tentar cada dia melhorar, cada dia pedir direção do Espírito Santo, pedir discernimento, sabedoria, para que nós possamos agradar o coração do nosso Deus. Falar: Pai, olha para você ver, olha aqui, Pai, ó, eu agora já estou conseguindo fazer o exercício, tá vendo? Corrija aí para mim. Aí ele vai falar assim: parabéns, meu filho amado, excelente, agora eu já vou fazer tal coisa. Não é assim? Quando a gente fala, filho, às vezes, tá lá, mas eu não consigo. Aí você fica assim: puxa vida, eu tenho tanta coisa para ele, eu tenho tanta coisa boa para ele, mas ele está com... Se ele não passar por essa fase, depois ele não vai criar força para outra. Eu não posso deixar. O coração do pai até dói, tem hora, não é assim? Olha, você só vai... principalmente antigamente o pessoal para comer doce, que era um presente, hoje os meninos comem doce à riveria. Olha, você vai comer doce só depois do almoço, ou então você vai fazer isso só a condição, só depois que você escovar os seus dentes. Você queria dar para o filho às vezes: ô pai, me dá, faz pirraça, eu sou, né? Aqueles meninos pirracentos, é engraçado, né? Ô pai, isso é ruim demais, não é? Ô mãe, isso é muito ruim de fazer isso comigo, você não me ama. Não é assim que tem hora que a gente fala com Deus: Deus, o Senhor me prometeu, e você não me ama, você era como? Pirracento. Deus está querendo o melhor para você, melhor para mim, Ele é Deus. Pega firme no negócio aí que vai dar certo, beleza? Beijão para vocês, Deus abençoe, me perdoe aí que a minha dicção, que eu já falei com vocês que não é problema, é o meu charme com Deus, é a minha digital com Deus, né? E se for da vontade de Deus eu vou melhorar. Eu não sei o que é melhor, o que é ruim também, né? Porque ele usa quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quiser, e vai ter gente que vai ser abençoado, assim como eu estou sendo, tá bem? Vamos pedir perdão para Deus de tudo daquele momento que nós somos pirracentos, que nós falamos que Deus que não era até justo. Vamos pedir perdão para Ele, cada um aí na sua casa, onde você está escutando. Lembra lá daquele momento que você fez algumas atitudes erradas e depois estava sofrendo as consequências,
e depois você achou que era a culpa de Deus. Pede perdão para Deus, porque Ele sempre quer o seu melhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, me perdoe. Perdoa aquele que está ouvindo o vídeo aqui. Ele sabe, Pai, aquele momento que nós muitas vezes fomos pirracentos, mimados, de achar que não foi da nossa hora, e que a culpa foi do Senhor, que a culpa foi sua, porque o Senhor é assim, assim, assado, dentro da visão humana, sendo que nós hoje vemos, ó Pai, que o Senhor sempre quis o melhor para nós. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Tenha misericórdia de nós, de todas as nossas falhas, de todos os momentos, ó Pai, que nós fomos insensatos, de ter a sabedoria que o Senhor é Deus e achar que o Senhor, fomos ignorantes também, Deus, né? Então, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha, Senhor, se for para a Tua glória, que o Senhor venha nos corrigir a cada instante, para que nós possamos cada vez estar mais preparados para o Teu propósito aqui nessa terra. Eu recebo, ó Pai, todos os desafios que o Senhor queira colocar na minha vida, para que o Senhor venha me dar condição, capacidade, para que eu possa ser provado e aprovado, para no dia que o Senhor me levar, me buscar, falar, vem filho amado, você foi aprovado. Venha, em nome de Jesus. Amém?